temos aqui duas questões. Uma é o caso português, outra é o caso europeu. Com Portugal, e depois aqui hoje temos em estúdio a Helena Garrido, ela poderá depois corrigir ou não Bom estes dia. algarismos, mas estes números, mas nós estamos com as trocas comerciais entre a França e Portugal ascendem a 16 mil milhões. A França é o terceiro parceiro comercial de Portugal, o principal empregador estrangeiro. Haverá 1.200 empresas francesas estabelecidas em Portugal, mais de, ou aproximadamente, 100 mil funcionários portugueses que trabalham, colaboram ou que têm alguma relação com estas empresas. E depois não podemos esquecer de maneira nenhuma aquilo que nós designamos como luso-descendentes. Portanto, o número de cidadãos portugueses e seus descendentes que vivem em França e que serão claramente afetados, e portanto Portugal depois também, através dessa cadeia, por uma crise económica em França e por uma crise social em França. Em primeiro lugar, eu acho que é preciso uma pessoa fazer uma declaração de interesses. As línguas não são, de facto, todas iguais, não é? E ouvir, não é? Ouvir o Parlamento em França permite confirmá-lo, sobretudo quando depois ouvimos um primeiro-ministro, como era o caso. Eu também dizia berru, mas depois ao que percebi o berru, que é a forma de pronunciar aquela sílaba em francês, mas o François Bayrou, pelos vistos, ele é um defensor das línguas, dos acentos e das línguas e dos sotaques que existem em França e que Napoleão procurou contrariar. E uma das medidas que penso que terá ficado para trás, não é? Que ele pretendia implementar era a possibilidade da introdução no francês destas diferenças de sotaque. E daí que ele mesmo se apresenta como Bayrou, mas nós vamos dizer berro, senão vão dizer que falamos mal francês, não é? O que não é, o que no meu caso pode aplicar-se, no teu caso não, porque a ligação à França é grande. Ora, Bayrou, ele é da Nova Aquitânia. exatamente, e portanto têm este tipo de acento, de sotaque em francês. Pronto, e era um dos projetos que ele tinha, mas não foi por causa disso que ele caiu, como se deve calcular, não é? Aquilo que o faz cair é de facto e é apresentado como a tentativa que ele tem em relação ao controlo da dívida francesa, a necessidade de fazer cortes, isto assim dito, de forma grosseira. Ele, neste momento, desde 2020, os pagamentos de juros passaram de 26 mil milhões de euros para 66 mil milhões de euros. E uma das coisas que ele declara na sua intervenção é que a França não conhece um orçamento equilibrado há 51 anos, a cada ano a dívida acumula-se e, portanto, neste momento a dívida francesa está a 114% do PIB e nós temos, esta semana há 2 dias que podem ser particularmente difíceis para a França. O de ontem já não foi fácil, porque o primeiro-ministro caiu. Amanhã temos aquela manifestação traduzida em português será bloquear tudo, não é? Nós temos em França, as manifestações em França têm uma radicalidade que a nós nos espanta e choca, não é? Por exemplo, estou a lembrar-me de umas em que foram levadas guilhotinas para a Praça da Bastilha, quer dizer, mesmo, claro, não tinha uma lâmina verdadeira, mas apesar de tudo, num país que conheceu uma coisa conhecida como o Grande Terror, não é? Deveria haver um uso mesmo que simbólico, parcimonioso daquele equipamento com algum pudor. Mas estas manifestações para amanhã teme-se muito a sua violência, sabe-se que foram dadas instruções para que a polícia, e a polícia francesa tem uma capacidade de intervenção em situações de grande estridência na rua, sem causar proporcionalmente ou muitos feridos, ou sequer feridos. Portanto, eles estão muito treinados a controlar para multidões, não é? sim, multidões que querem provocar desacatos, também é preciso ter isso em conta, porque quando nós vamos ver as sondagens que são feitas em diferentes jornais franceses, por exemplo, sobre o apoio a estas manifestações, percebe-se que não é assim tanto. Portanto, eles têm de criar um grande evento, não é? Um grande evento também mediático, porque aquelas manifestações
tem depois também esse lado. Portanto, para amanhã espera-se estas manifestações. Nós já vimos algo disto quando era o caso dos coletes amarelos. Eu, pessoalmente, acho que a manifestação da manhã pode ser mais complicada que a dos coletes amarelos. Os coletes amarelos tinham, apesar de tudo, estruturas sindicais presentes, com uma hierarquia. Para amanhã, parece-me a mim que as manifestações são mais inorgânicas e, por outro lado, Mélenchon, que é um dos patrocinadores destas manifestações, tem muito uma ideia de conseguir criar um clima pré-revolucionário. Basicamente, o que se pretende é que Macron se demita, não é? Não apenas cair dos primeiros-ministros, mas criar uma situação tal que Macron se sinta pressionado a demitir-se como um meio de acalmar o caos, não é? Que se procura criar. Por outro lado, no sossego dos seus escritórios, certamente muito climatizados e certamente muito bem decorados, a Agência de Notação de Risco Fitch vai pronunciar-se na sexta-feira. Muito longe da rua, mas vai pronunciar-se e teme-se que sobre a dívida que a sua anotação pública francesa. ou que as notícias sobre a anotação da dívida francesa não sejam de modo algum tranquilizadoras. Agora, nós temos aqui um problema, é que, quer dizer, temos vários. A França é um grande país, é um país que na União Europeia, ou aquilo que é hoje a União Europeia, porque as coisas remontam bastante lá atrás, ainda isto não se chamava União Europeia, e podemos ir até à Comunidade do Carvão e do Aço. A França, além de estar na origem daquilo que é hoje a União Europeia, a França tem de si uma imagem de grande potência, porque a toda esta crise económica, a toda esta crise do cotidiano, quando uma pessoa vê regularmente a imprensa francesa, encontra sinais de um deslaçamento do cotidiano, que são sinais esses que são muitíssimo complicados. E as pessoas podem pensar, porque isso são os territórios perdidos da República, são os banlieues, são os HLM, aqueles bairros periféricos, onde eles vivem numas casas que os portugueses consideram mais ou menos de luxo e se esfalfam para pagar. Mas os portugueses em Portugal, não em França, não é? Porque em França construíram-nas, mas depois preferiram não ficar a viver lá. E o que nós vamos verificando é que no próprio campo, aquele campo muito idílico da França, paisagem lindíssima, que nós conhecemos muito através da Volta à França, que aliás foi concebida também para dar a conhecer ao mundo aquilo que era a paisagem francesa, e nós, por exemplo, vamos encontrar notícias que dão conta absolutamente desse deslaçamento. Por exemplo, notícias da semana passada. Uma pessoa pode pensar, se eu aqui disser, olha, houve uma rave ilegal aí num sítio qualquer. Tu podes, o que é que nós pensamos? Olha, uma rave, a polícia deve ter ido lá e tal, não sei o quê. Em França, esta questão das raves tornaram-se aquilo que é descrito, aliás, no Figaro, como um espetáculo humilhante para o Estado e um pesadelo para os autarcas. Porquê? Porque nós vemos centenas e centenas de viaturas, com milhares de pessoas que de repente convocam manifestações, estas festas, através das redes sociais, para um determinado local, onde umas pessoas depois têm as suas culturas, têm os seus investimentos, portanto estamos a falar do mundo rural. E existe uma absoluta incapacidade por parte do Estado de pôr ordem naquilo. Não consegue. Elas multiplicam-se, o que nos dá conta que há muita gente com uma grande disponibilidade para andar de sítio em sítio nesta vida, não é? E, por outro lado, uma absoluta incapacidade uma ausência do Estado. Uma ausência completa do Estado, porque não estamos a falar de meia dúzia de miúdos num sítio qualquer, numa fábrica abandonada, não é? Não, isto atingiu tais proporções. Neste momento existe uma discussão sobre se deve facilitar a que estas festas alegadamente ilegais tenham lugar em bases militares, porque assim, nas bases militares, eles não destroem nada aos espaços militares mais ou menos desativados. Este é um dos casos, quer dizer, portanto, há aqui mas todos os dias nós temos, por exemplo, naqueles imensos incidentes
que existem desfaqueamentos, atropelamentos, mas sobretudo muito desfaqueamento. Percebemos que o Estado francês tem aquelas medidas sempre de controlo, de expulsão de cidadãos, não consegue expulsar ninguém. Portanto, há aqui um falhanço de dia a dia que se vai agarrando às coisas e isso vai deslaçando aquela sociedade. E nesse aspecto eu acho que também nós temos muito mais do que restringir isto a uma crise económica, parece-me que será é uma tentação, eu percebo que fácil, mas não creio que seja mais ou menos o óbvio. Portanto, eles amanhã estarão à espera mais ou menos de 100 mil manifestantes, mas mas esses 100 mil manifestantes também se prevê que consigam fazer ali uma ressonância muito grande às suas ações. A grande questão é, e vou dizer isto elogiando a Itália, a França não é a Itália. E a Itália, quando acabou de estar numa situação destas, tinha um primeiro-ministro, tinha tudo, e percebeu que tinha de ter um governo de perfil tecnocrático, claro, não eram pessoas destituídas de ideologia, como é óbvio, tinham uma carreira política. Estou a falar do Mário Draghi, não é? E vão buscar o Mário Draghi e pronto, e fez-se, claro, não se fez tudo aquilo que certamente Draghi achava que se devia fazer, mas conseguiu-se recentrar o país e mais. Também temo que a França não seja a Itália na outra parte da questão, e que é receio que Le Pen Bardella, não é? Porque não se sabe se Le Pen poderá ou não assumir cargos, porque ela está com aquele processo, vai voltar a ter uma sessão, creio que é janeiro ou assim, mas se não, será Bardella. Não me parece que tenha o estofo, de modo algum, da Meloni. E a Meloni, nesse sentido, tem-se revelado, em primeiro lugar, uma líder, em segundo lugar, uma pessoa muito orientada da defesa daquilo que são os interesses do país que elegeu, que é a Itália, mas com capacidade negocial, movendo-se com muita habilidade na cena internacional, conseguindo manter-se fiel àquilo que são os valores em que ela acredita, mas simultaneamente agilizando ali as questões, é claro, com polémicas, com tudo isso, mas quando nós olhamos para aquilo que são, em primeiro lugar, o Bardella não tem a idade, nem o perfil de vida da Meloni, não tem, é uma criança, por assim dizer, e é muito fruto... Tem 29 anos. Pois, e é muito fruto de viver numa bolha política, não é? Até porque é preciso que se perceba que o Rassemblement Nacional dos Le Pen, tudo aquilo é um universo muito fechado. Não estou a falar fechado de eleitores, que esses têm muitos. Estou a falar fechado. Jordan Bardella faz anos daqui a 4 dias. Pode ser que lhe caia esse presente de aniversário no colo. E ele tem, como é que tenho de explicar? Tudo aquilo, eles têm, os dirigentes do Rassemblement Nacional, eles todos são uma bolha, eles criticam tanto a bolha porque acabam por casar muito entre eles, não é? E aquilo que temos é alguém que não parece, eu vi-o em debate, não é mau, de modo algum, talvez melhor até que a Le Pen. Agora, é claro que falta vida, falta experiência, quer dizer, e naquilo não é propriamente para ir dirigir o Principado do Mónaco, não é? Quer dizer, que mesmo assim, também não aceitaria ter uma criança daquela idade a dirigir as suas contas. Portanto, temos aqui este lado, não é? E daí que eu vejo com inquietação e preocupação aquilo que pode ser o futuro. E porquê é que eu falei aqui desta questão da França não ser a Itália? Porque tudo indica que Macron vai designar um novo primeiro-ministro e, quer dizer, eles, na verdade, não conseguem governar, acabam por estar ali algum tempo ou a preparar o que vai ser o seu programa de governo ou simplesmente fazendo uma gestão, como aconteceu com o Attal, e a possibilidade da França aceitar um tecnocrata parece-me ser tipo alguém com o perfil do Mário Draghi, em boa verdade. O berro já seria isso um pouco, parece-me ser muitíssimo difícil,
porque, por um lado, temos uma grande força política, que é o Rassemblement, a perceber que pode chegar ao poder, continuando a apostar na erosão da França, na erosão do próprio regime, não é? Acabar com a Quinta República. No fundo, há dois partidos que estão a apostar na erosão do regime, não é? A direita e a esquerda. Não é? Sim, só que a esquerda em si não consegue gerar ali, ou pelo menos até agora não tem conseguido gerar uma candidatura, mas aqui, que se perfila como vencedora, mas aquilo que era a hipótese mirífica que se levantava quase como pesadelo aqui há uns anos, é agora provavelmente o que vai ser a realidade, que são umas presidenciais entre o Mélenchon, da França Insubmissa, e o Bardella. Mas é preciso que se perceba, quando se diz extrema-esquerda, que é uma extrema-esquerda que, ao pé daquilo que aqui em Portugal se chama extrema-esquerda, quer dizer, o nosso bloco de esquerda é uma sociedade recreativa ao pé daquilo. Não tem mesmo nada a ver. Portanto, estamos a falar há ali aspectos e uma violência, um uso da violência e um uso das propostas. As coisas verdadeiramente mais nem sequer é voltar a 1975, parece que ainda não saíram de maio de 1968, não é? Portanto, 75 em Portugal, não é? Eles parece que não saíram de maio de 68. Portanto, há ali uma esquerda uma extrema esquerda muito radicalizada, e depois convém também que se perceba que o programa económico do Rassemblement, aquilo a que nós chamamos de extrema-direita, é um programa socialista. Quer dizer, ou seja... Estatizante. Absolutamente. A última vez que eu vi o programa deles, os programas deles, eles tinham em relação àquilo que são os grandes gigantes das empresas públicas francesas, expressões como sacralização do perfil estatal dessas empresas. Portanto, eles têm uma visão muito, muito, muito interventiva na economia, o que, não, do meu ponto de vista, não augura nada de bom para aquele que é neste momento um dos problemas da França, que é a dívida, e depois também não se pode falar da dívida, ao cingirmos tudo à dívida, sem falarmos de outro grande problema, que aliás já levou à queda de vários governos em França, e que é a segurança social. A segurança social em França é um conjunto variadíssimo de regimes especiais, aquilo que nós, por exemplo, temos visto em Portugal, os diferentes governos de PS e PSD a procurarem acabar com os chamados regimes especiais. A França coleciona regimes especiais como modelos de alta costura. E, portanto, cada um é mais especial que o outro. Tudo aquilo tem, para lá depois daquela questão da idade da reforma, porque eles, na verdade, eles têm uma idade de reforma baixa, eles acham que não podem trabalhar, e aquilo que se está a discutir é 62, 64 anos, num período muito longo, mas eu achei curiosíssimo no debate entre a Le Pen e o Macron, a forma como a Le Pen, por exemplo, falava da possibilidade de alguém trabalhar ali com mais de 62 anos, era quase ser-se vítima de maltrato. E, portanto, não vejo que exista neste momento uma saída real para a realidade, usando a realidade no sentido que o Berru lhe deu. Vejo uma possível saída para ir queimando tempo até às próximas presidenciais, porventura agora com a escolha de um socialista, fala-se que Macron pode escolher um socialista para a chefia do governo, o que talvez possa funcionar. Porquê? Porque os socialistas não existem politicamente em França. Portanto, é a mesma razão que nós podemos ter um António Guterres nas funções que está nas Nações Unidas. Ninguém nos vê como um perigo real, quer dizer, como um poder real, não é? E, portanto, não ameaçamos o poder de ninguém. Tendo em conta que os socialistas são quase irrelevantes do ponto de vista eleitoral, um socialista poderá levar aqui a que a esquerda e alguma direita façam mais ou menos uma solução
não de compromisso, mas uma solução que permita ir queimando tempo até que se chegue àquilo que vai ser certamente o grande embate, que vai ser o das próximas presidenciais, sendo certo que no meio disto... 2027. Sim, é já. É já. A dívida continuará certamente a crescer e este é mesmo o problema. A um ritmo de